Valorização da educação básica. Prêmio MEC reconhece melhores práticas de inclusão, acesso e permanência, além de avanços na alfabetização. No quadro Brasil Dando a Volta por Cima, você vai ver que o programa Escola em Tempo Integral completa 2 anos com mais de 90% de adesão de estados e cidades. Em novembro tem COP30 no Brasil, lançado o portal que mostra os investimentos públicos e as obras de infraestrutura para a Conferência do Clima em Belém. E ainda, mais de R$1 bilhão já foram devolvidos aos aposentados que tiveram descontos indevidos no INSS. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto. O Brasil em Dia, primeira edição, começa agora. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no canal Gov. São 9h30 da manhã. Obrigada pela sua audiência e companhia no Brasil em Dia, primeira edição. Você também pode nos acompanhar ao vivo pelas nossas redes sociais e pela Rádio Gov. A gente abre essa edição falando do Prêmio MEC da Educação Brasileira. Foram 116 premiados entre as redes públicas de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes de todo o país. 54 alunos foram reconhecidos pelo alto desempenho na redação do Enem. E o presidente Lula acompanhou a cerimônia lá do Palácio do Planalto. As horas de estudo da Giovana para o Enem valeram a pena e resultaram na aprovação para cursar letras na Universidade Federal de Alagoas. Eu estudei bastante. Eu estudei desde o segundo ano do ensino médio. Eu comecei a estudar redação e no terceiro ano foi fazer a redação toda semana, prestando atenção nos erros e prestando muita atenção para consertar, estudando teóricos que me ajudassem a embasar o texto. Foi isso, bastante estudo, principalmente. A Giovana fez 980 pontos na redação do Enem e está entre os 54 estudantes que foram premiados pelo MEC com tablets e celulares. Fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito surpresa de primeira assim. Esta foi a primeira edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira, criado para reconhecer iniciativas que se destacaram ao promover educação de qualidade no país. 8 categorias foram premiadas: educação infantil, alfabetização, anos iniciais e finais do ensino fundamental, do ensino médio, Enem, educação em tempo integral e educação profissional e tecnológica. O mínimo que um país pode garantir é oportunidade às pessoas. É oportunidade para uma criança, é oportunidade para um jovem. E a única forma que a gente tem de dar oportunidade para as pessoas de uma nação, não tem outro caminho, é através da educação. Ela garante oportunidade para todos, seja pobre, seja quem nasce na periferia, seja quem nasce num bairro rico de uma capital. É apenas educação e a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. A escola da professora Hélida, de Porto Ferreira, no Amapá, foi premiada com R$110 mil por alcançar dados positivos de alfabetização. 100% de alunos alfabetizados. Como é que vocês alcançaram essa meta? Muito compromisso e, acima de tudo, com reposição de aprendizagem, e também você tem que ter amor pelo que você faz. Isso agora passa a fazer parte da nossa vida. Tem gente que coloca no currículo até uma palestra que ele deu. E vocês vão poder colocar no currículo de vocês, alunos, prefeitos e diretores de escola, você vai poder colocar no currículo agora o seguinte: eu ganhei o prêmio, do MEC, porque a minha escola foi a melhor nisso, a minha escola foi melhor naquilo, o meu estado foi melhor naquilo. Então, motivo de orgulho, a sensação que eu tive aqui, entregando esse prêmio para vocês, é como se eu estivesse entregando o Oscar da resiliência, o Oscar da teimosia, o Oscar de pessoas que acreditam que não tem nada impossível nesse planeta quando a gente tem vontade. E o programa Escola em Tempo Integral completou 2 anos com mais de 90% de adesão de estados e cidades. Já são mais de 1.700.000 novas vagas, ampliando o acesso a uma jornada escolar mais completa e inclusiva. É o Brasil dando a volta por cima.
Esta escola de campo fica numa área nobre e atende 5 regiões administrativas do Distrito Federal. Aqui estudam cerca de 400 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Crianças de 6 a 11 anos permanecem na escola por um período de 10 horas. Eu só tenho que agradecer essa escola por cuidar da gente, acolher a gente, ensinar a gente, nos educar. E é isso, eu acho muito bem dessa escola. O programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação completou 2 anos, com 90% de adesão de estados e municípios em todas as etapas da educação básica. Na escola do Arthur, a procura por uma vaga cresce a cada dia. A busca é constante, é fila diária, se pediu transferência já tem outro no lugar para entrar. Dados do Censo Escolar apontam que em 2024 o Brasil registrou 7.900.000 matrículas em tempo integral. Em 2022, o índice desse tipo era de pouco mais de 18% entre as matrículas gerais e subiu para 23% no ano passado. O programa propõe realizar matrículas com jornada igual ou superior às 7 horas diárias ou 35 horas semanais e atende prioritariamente estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Até o momento, nós já estimulamos a criação de mais de 1.700.000 matrículas. E esse número, ele é importante porque ele ajuda o governo brasileiro, a toda a sociedade, a alcançar a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Nestes 2 anos, nós saímos de um patamar de 18,2% de matrículas de tempo integral em 2022 para 23% destas matrículas em 2024, um aumento de quase 5 pontos percentuais. Além de incentivar a criação de matrículas em tempo integral pelas redes de ensino, o Ministério da Educação tem o compromisso com a qualidade da jornada escolar e uma maior inclusão. Quando o programa foi criado em julho de 2023, ficou estabelecido que as redes deveriam instituir suas próprias políticas de educação integral. E o resultado surpreendeu. Até 30 de junho deste ano, cerca de 90% das secretarias de educação que aderiram ao programa já haviam feito o dever de casa. E o governo federal quer ampliar a oferta de matrículas de tempo integral em todo o país. Hoje, os dados do monitoramento do INEP para essa meta do Plano Nacional de Educação mostram que a gente tem mais de 7 milhões de matrículas de tempo integral em toda a educação básica pública e 44 mil escolas apenas. A gente tem um desafio, né? Num universo de 178 mil escolas, a gente tem um desafio grande de ampliar esse número de escolas e também o número de matrículas de tempo integral. Agora, é importante dizer que o governo, então, vem estimulando que municípios e estados, por meio de uma assistência financeira, criem mais matrículas nas suas redes e o PAC Seleções prevê a construção de 685 novas escolas em mais de 600 municípios por todo o país. Então, o governo federal está muito comprometido para que esta oferta de tempo integral chegue em cada canto desse país, em cada família, em cada criança. Eu diria que é uma educação muito boa, de tempo integral. A gente consegue estudar mais sobre a mata, mais sobre o cerrado, ainda mais dos pássaros cantando. A gente sempre estuda sobre tudo aqui. A gente, além de estudar sobre a escola, saber o passado dela, cada vez ela vai renovando mais e mais, evoluindo. Querido. E por falar em educação, os dados do Pé de Meia já podem ser consultados por meio do Portal da Transparência. As informações sobre gastos, investimentos, pagamentos e beneficiários do programa estão disponíveis para qualquer pessoa. O Portal da Transparência é uma plataforma digital administrada pela CGU.
Controladoria Geral da União. A ferramenta foi criada para dar visibilidade à execução de programas federais e fortalecer o controle social. E, para isso, reúne informações detalhadas sobre transferência de recursos financeiros, valores e destinos. O acesso aos dados é aberto à população e, com a inclusão do Pé de Meia no portal, o governo federal vai possibilitar que qualquer pessoa ou instituição possa checar todos os passos referentes ao incentivo para que jovens permaneçam no ensino médio. Na página do programa, é possível acompanhar os repasses realizados até junho de 2025, que somam um total superior a 10 bilhões de reais. Os dados incluem os pagamentos do calendário de 2024 e a primeira parcela de incentivos de 2025. Os usuários podem consultar a ficha individual de cada estudante beneficiado, como nome, data, mês, tipo de parcela e localidade, e ainda checar os valores recebidos. Quem acessar o portal vai saber, por exemplo, que mais de 5,6 milhões de estudantes do ensino médio público receberam incentivo e que somente no primeiro ano, 4 milhões de jovens foram beneficiados. É isso, o site então, portaldatransparência.gov.br. A seguir, o governo federal lança portal que mostra investimentos públicos e obras de infraestrutura para a COP30. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta já trazendo para você que o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, sobre parcerias estratégicas e novos negócios. Então vamos ao Palácio do Planalto. Márcia Fernandes tem todas as informações ao vivo para a gente. Oi, Marcinha, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa ligação feita pelo presidente Lula ao presidente chinês ocorreu na noite de ontem, até por causa do fuso horário, dessa diferença de fuso entre os dois países, e a ligação durou cerca ali de 1 hora. Os presidentes falaram sobre conjuntura internacional, comentaram sobre as tentativas de paz em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia e também falaram sobre a importância do BRICS e do G20 nesse contexto de defesa do multilateralismo. Os dois presidentes, o presidente Lula, ele também destacou a importância da participação da China durante a COP30, que vai ocorrer aqui no Brasil em novembro, em Belém. E o presidente Xi Jinping, ele respondeu que a China vai estar presente com uma delegação de alto nível, vai participar sim da COP30. E eles também conversaram sobre parcerias bilaterais, comemoraram os avanços nas parcerias que já estão em andamento, inclusive nos planos de desenvolvimento entre os dois países. E falaram também de aumentar a cooperação em áreas, em outros setores, como petróleo, gás e saúde. E falaram que estão abertos para novas oportunidades de negócios entre Brasil e China. Voltamos com você, Karine. Obrigada, Marcinha. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E o Brasil se prepara para receber a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E como uma forma de transparência, a Controladoria Geral da União lançou um portal que mostra os investimentos públicos e obras de infraestrutura realizadas pelo governo federal. Nele, qualquer cidadão pode conferir como está a preparação do Brasil para realizar o maior evento global sobre o clima. São esperados representantes de 198 países e um público de 40 mil pessoas para os principais dias da Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, em novembro, no Pará. Os investimentos para a COP30 chegam a mais de 4 bilhões de reais, via Orçamento Geral da União e financiamentos do BNDES e de Itaipu Binacional. Pelo portal da transparência, qualquer cidadão pode ter acesso às informações sobre os investimentos públicos para a Conferência do Clima. São 22 obras voltadas para áreas como turismo, saneamento e infraestrutura.
Entre as que utilizam recursos do Orçamento Geral da União estão, por exemplo, o esgotamento sanitário do mercado Ver-o-Peso, com mais de 18 milhões de reais, e a reforma da Base Aérea de Belém, em execução pela Aeronáutica, com recursos de quase 33 milhões de reais. Já entre as obras financiadas por Itaipu Binacional estão, entre outras, as reformas do Mercado de São Brás, do Terminal Portuário e do Complexo Ver-o-Peso. E o programa Carro Sustentável já começa a aquecer as vendas dos chamados carros de entrada 0 quilômetro. Para que um veículo tenha direito à redução do IPI, é necessário cumprir alguns critérios, como ser fabricado no Brasil e atender a padrões de sustentabilidade ambiental. A iniciativa foi lançada em julho pelo governo federal. Conhecidos pela economia e praticidade, os carros com motor 1.0 são populares entre os brasileiros e o modelo tem atraído cada vez mais compradores. É o que mostram os dados divulgados pela Fenabrave. Só no mês de julho, as vendas da categoria cresceram 13% em relação a junho e 11,35% quando comparado a julho de 2024. Um dos principais fatores para esse desempenho foi a entrada em vigor do programa Carro Sustentável em julho deste ano. A medida do governo federal reduziu a carga tributária de veículos mais econômicos como este. Com menos impostos, a redução dos preços dos chamados carros de entrada pode chegar a R$13 mil. O carro mais barato, que é flex fuel, emite menos, ambientalmente melhor, maior reciclabilidade e um carro mais barato. Então a retirada do IPI e mais o desconto das montadoras fez a diferença. Para ter direito ao IPI zero, o carro deve atender a 4 requisitos: emitir menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. Carro Sustentável é um programa vinculado a uma lógica de produção dentro do Brasil, gerando emprego e renda no setor produtivo e, simultaneamente, gerando emprego, nas concessionárias, no processo de vendas de veículos que se enquadram no carro sustentável. Atualmente, algumas empresas já têm esse carro que se enquadra nesse critério de carro sustentável. A Renault, a Stellantis, a Volkswagen, a GM e a Hyundai. Esse programa ele é contemplado no Mover até dezembro de 2026. O que significa dizer que qualquer empresa do setor automotivo que tiver a produção de um carro que se enquadre nesses critérios estabelecidos pelo Mover pode ser habilitado. Nesta concessionária em Brasília, o valor de venda do veículo cadastrado teve uma redução de R$12 mil e a medida aumentou o movimento por lá. A partir do momento que teve a isenção do IPI, a concessionária já aplicou de imediato e isso fez com que o fluxo aumentasse muito e a procura de clientes, tanto por departamentos digitais, que são as vendas digitais do nosso grupo, quanto o fluxo de loja, muitos curiosos ainda sem saber como estavam funcionando, e aí a nossa equipe preparada para explicar aí. Os novos preços têm atraído compradores como o Rodrigo. Ele conta que inicialmente ia escolher outro modelo, mas a redução do IPI deixou o carro 1.0 mais atrativo. O preço é o que está sendo mais forte na tomada de decisão. A seguir, você vai ver que o governo já devolveu mais de R$1 bilhão a aposentados que tiveram descontos indevidos no INSS. As informações já depois do intervalo. Estamos de volta e o governo federal já devolveu mais de R$1 bilhão aos aposentados e pensionistas vítimas da fraude de associações no INSS. Ao todo, 98,5% dos que aderiram ao acordo já receberam os valores de volta. Os responsáveis pelas fraudes estão sendo investigados e já tiveram quase R$3 bilhões
de bens e ativos financeiros bloqueados pela Justiça após pedido da Advocacia Geral da União. Quem ainda não fez a adesão ao acordo deve acessar o aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios. O procedimento é simples e vai até novembro deste ano. Vamos falar agora de economia popular e solidária. Para discutir propostas, o governo federal vai realizar a 4ª Conferência Nacional. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o secretário Gilberto Carvalho falou das principais reivindicações do setor. Nós temos uma carência enorme e uma reivindicação grande dos trabalhadores ligados à economia solidária por 2 aspectos. Um deles é qualificação. Eles reclamam, e nós estamos trabalhando muito nessa perspectiva, de fazer com que essa gente que está na economia solidária tenha ciência, tenha tecnologia, tenha conhecimento, desde o mercado até toda a questão das linhas de produção. É preciso, se você entregar para um grupo de catadores uma prensa, um caminhão, uma empilhadeira, uma esteira, mas não der formação, eles não vão conseguir gerir. Não é trivial gerir uma empresa de economia solidária. Você tem que saber de gestão. Então, esse é um lado, né, além da própria autoconsciência de que eu estou ali plantando novos valores. Esse é um lado. A outra reivindicação é o fomento público. Ou seja, a economia solidária reclama que, assim como qualquer empresa que se instala no município, ela tem ali o terreno de graça, isenção de IPTU, etc., e acesso aos bancos, também nós, da economia solidária, queremos cada vez mais ter acesso às compras públicas e ao financiamento público, para que as empresas, de fato, cresçam. O assunto agora é o Desenrola Rural, uma iniciativa do governo federal voltada para apoiar pequenos agricultores que enfrentam dificuldades financeiras. Por meio do programa, milhares de famílias do campo já conseguiram negociar as dívidas, garantindo mais fôlego para seguir produzindo. Iniciado em 24 de fevereiro de 2025, o Desenrola Rural já atendeu mais de 173 mil agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais que estavam em situação de inadimplência. Um alívio para pessoas como seu José Hamilton Pereira Silva, pequeno produtor da comunidade Retiro, em Ibiaí, Minas Gerais. Ele tinha uma dívida há 15 anos que, segundo ele, roubava a paz. A renegociação da dívida permitiu quitar o débito de mais de R$5 mil, com desconto de cerca de 90%. Era uma dívida no valor de praticamente arredondando R$3 mil. De R$3 mil, consegui pagar R$ 264,80. Desde o lançamento, o Desenrola Rural já renegociou quase R$6 bilhões em dívidas. Foram mais de 308 mil operações em diferentes modalidades, que incluem dívidas ativas da União, do Pronaf e crédito de instalação do INCRA, por exemplo. Entre os estados, Sergipe lidera com o maior número de beneficiados, 26 mil. Depois vem o Mato Grosso, com 14 mil, e Pernambuco, com 13 mil beneficiados pelo Desenrola Rural. O programa oferece condições de renegociação com descontos que chegam a 96% sobre o valor devedor, a depender do tipo de dívida, além de parcelamento facilitado. Um outro objetivo do Desenrola é também ampliar o acesso desses agricultores às linhas de financiamento do Pronaf lançadas no Plano Safra. Isso permite que os agricultores promovam a sua sustentabilidade, a sustentabilidade econômica das próprias famílias e dos municípios onde eles estão, criando assim um círculo virtuoso de melhoria da qualidade de vida de todos ali na volta. O Desenrola Rural continua aberto e as renegociações podem ser feitas diretamente nos bancos, nas instituições financeiras credenciadas e junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a depender da origem da dívida. Esse programa tem também permitido que esses agricultores familiares retomem a sua atividade produtiva, né, uma vez que eles não estavam conseguindo acesso aos financiamentos. Então, regularizam a sua dívida e podem tomar novos financiamentos
para continuar suas atividades produtivas. Um acordo entre a Conab e a empresa brasileira de serviços hospitalares vai garantir a compra de mais de 55 toneladas de alimentos da agricultura familiar. Os alimentos vão para o Hospital Universitário de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Frutas, verduras e legumes frescos. A alimentação dos pacientes do Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, conta com a qualidade e o sabor da agricultura familiar. Uma parceria que teve início no ano passado e é reconhecida por quem frequenta o local. Os pacientes estão satisfeitos, o hospital está satisfeito, a qualidade da alimentação melhorou bastante, o sabor, a variedade. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o Sistema Único de Saúde atue além da assistência que nós temos em mente no dia a dia, mas que ele atue como um motor da economia, com a distribuição da riqueza, para a descentralização desses recursos para aqueles que fazem o dia a dia do país. Agora, outros 30 produtos, representando mais de 55 toneladas de novos alimentos da agricultura familiar, serão comprados para atender ao hospital. Para isso, está aberta uma nova chamada pública via compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A compra pública de alimento colocou a agricultura familiar no mapa, né? No mapa do mercado institucional. Então, foi uma ação estruturante, uma ação importante, uma ação que gera desenvolvimento de verdade. Nós nunca imaginaríamos, algum tempo atrás, poder e organizadamente estar atendendo um hospital, estar atendendo escolas, estar atendendo prefeituras, estar atendendo o exército, por exemplo. É garantir que as compras públicas absorvam parte da produção de vocês. E nós vamos achar também saída para a questão do tarifaço dos Estados Unidos. O presidente Lula disse, se os Estados Unidos não querem comprar o que nós produzimos, tem quem compra. O que nós não vamos negociar é a soberania do nosso país. E para saber mais sobre a chamada pública, basta acessar o site da Conab que aparece aí na sua tela. É isso então, o Brasil em Dia fica por aqui, mas você sabe, o Canal Gov segue com a programação e as notícias do governo federal com informações e eventos ao vivo. Uma ótima terça-feira para você, a gente se vê na segunda edição ao 12h30.